Olá! Nesse vídeo irei demonstrar no Financeiro Gestão de Crédito Nível Professional, e análise de crédito, consulta ao SPC. Bom, esse processo dentro do TOTS Moda, ele tem vários parâmetros de configurações, alguns dados que o cliente vai ter que fornecer para nós, certo? Então a gente vai estar vendo aí que a consulta dele dentro do componente do TOTS Moda é no FCRFC 071, a consulta lá, ele está até com o nome SCPC, mas é a consulta SPC, ok? Então estarei mostrando aí nesse vídeo a seguir toda a configuração dessa consulta do SPC, que é a CDL Brasil, que fornece todos esses dados aí e configurações para essa consulta. Bom, a seguir aí apresentaremos o processo consulta SPC no sistema TOTS Moda. Para realizar o processo, então, da consulta do SPC Brasil dentro do sistema TOTS Moda, certo? Nós vamos aqui, então, direto no visualizador de parâmetro, ADM FL034, tá? Porque aqui nós vamos escrever só assim, SPC, e clicar aqui na lupa aqui no consultar, tá? Ou no nosso famoso F4, certo? Então, assim, a gente tem algumas configurações aí, tá? Que a gente vai estar vendo, tá? Então, uma delas principal é essa daí, tá? Então, a gente pode ver aqui, certo? Assim, o cliente ele vai ter que conseguir também, né, certo? Com lá a CDL vai ter que pedir aí, né, o código do operador, é, a senha do web service, certo? Geralmente quando eles pedem lá por e-mail esse convênio com a CDL, o cliente já tem, ele está usando já a consulta via internet, via telefone, né? Mas precisa ter a senha do web service, ok? Então ele vai ter que ligar para lá ou mandar por e-mail, eles vão fornecer para ele essa senha do web service, ok? Pode ser que seja a mesma senha ali da internet e do senha do telefone, mas tem que ter mais esse convênio com a senha com o web service também, contratar mais esse serviço aí, tá? Então aqui a gente digitou ali esses dados aí, certo? Esses dados, então a gente vai ver que tem vários parâmetros aqui, né? Então, e outra coisa também que o cliente vai ter que pedir, né, lá para CDL Brasil, né? Entidade SPC Brasil, é um parâmetro, tá? Então aqui, geralmente aqui essa entidade aqui, ó, eu coloquei como 01, tá? Mas geralmente ela é quatro números, entendeu? Depende da CDL. Eu vou colocar aqui, ó, 9001, mas daqui vai depender lá da CDL, tá? Geralmente acho que é quatro números. Então você coloca esses quatro números na empresa que vai fazer a consulta, ou eu vou mostrar toda a configuração, tá? De fazer a consulta e também se fosse fazer a negativação através de arquivos também. Então, assim já fica configurado todos os parâmetros para a consulta e também para, se for o caso, a remessa de arquivos. Então aqui também vai ter que colocar o caminho, né? Tá, esse caminho se cria uma pasta lá no C da máquina, que geralmente é o S, tá? Vai criar essa pasta lá de envio, ok? E colocar aqui essa no parâmetro aqui, onde é o caminho dessa pasta sua, onde vai a hora que gerar o arquivo de envio, ele vai para lá, certo? Outra também o arquivo de retorno, né? Então também tem que configurar também o arquivo de retorno, tá? Se tiver essa pasta aqui, tá? Geralmente só dá um Ctrl C aqui e vamos lá um Ctrl V aqui na pasta de retorno. Vamos escrever aqui retorno aqui, se ela já tiver criada, retorno. Ele vai deixar salvar, tá? Aí salvou. Então tem essa pasta retorno lá no C da minha máquina, tá? Então a gente tem caminho de remessa e de retorno, tá? O que mais que vamos ter que colocar aqui? Aí tem aqui o site da CDL Brasil, tá? Então a gente também vai ter que pegar o endereço aqui da internet do site da CDL Brasil, tá? E já nós pegamos aqui esse código aqui da CDL Brasil, tá? Esse URL não precisa. O que mais que precisa aqui? Então pula 2. Ah, tá. Em avisa cliente do SPC, então que é um parâmetro também, né?
Avisa no PES FM 010 que o cliente está no SPC. A gente vai colocar um de aviso assim para ter informação que esse cliente foi enviado para lá. Bloqueio o cliente no SPC, tá? Então assim, se o cliente assim bloquear o envio do cliente já cadastrado no SPC, então coloca comum para não enviar novamente, se ele já está lá cadastrado, né, uma nova fatura, porque se ele já está lá no SPC, não precisa mandar novamente, né? Ou zero, envia todos os títulos mesmo que o cliente já esteja no SPC. Acho que pode colocar um, vai ter que ver de regra de negócio para cada empresa, tá? Vou colocar como um, tá? Ok? Depois qual outro parâmetro aqui? Deixa eu ver aqui, como é do SPC Brasil, então próximo ali é o LST, produto da consulta do SPC aqui, deixa eu ver, não, esse não precisa, aí em grava consulta, tá? Esse do produto aqui não precisa, tá? Acho que esse de cima aqui, ó. Aqui em grava o número do título, vamos ver aqui o que ele está falando aqui. Gravar o número de título da observação do SPC Brasil. Então é bom gravar sim, né? E a parcela observação do cliente SPC, é bom que grave sim, né? Então vamos colocar um, né? Que o parâmetro é um. Vamos salvar. O que mais que tem aqui? Então, pessoal, eu estou copiando de uma outra configuração aqui, porque é muitos parâmetros, então eu estou olhando aqui nas configurações para a gente estar setando, tá? Então o produto não precisa ali, mas aí depois tem o número do arquivo ali, tá? Então ali, o número do arquivo no SPC ali, qual vai ser, né? Aqui ele tá como 2 já, aqui que é 2, né? 2 esse daqui, ó. Esses códigos aqui, tá? Ano, dia, né? Ano, mês, dia, horários, minutos, ponto .txt. Então assim, vai usar esse modelo aqui de arquivo, tá? Nome do arquivo no envio do SPC Brasil. Global é 1. 1 seria aquela remessa do jeito que está ali, tá? Ou esse daqui, ó, TXT. Então, mal utilizado com o SPC Brasil, ou 2 aqui, tá? Ok? É o que o pessoal aceita lá. Caso contrário, você usa outro se eles não aceitar esse arquivo. Então, a gente vai estar usando 2, que é o que eu já homologuei com algum outro cliente. Número do portador da SPC Brasil. Então tá, esse código aqui do portador, tá? A gente cria, porque a hora que você fazer o envio lá de negativação, vai precisar ter esse número do portador. Mas esse portador é criado aqui, ó. Vou abrir aqui por cima aqui, tá? No componente FGRFM004, tá? Então esse portador 3000 ele foi previamente cadastrado aqui, ó. SPC, SCPC, ou pode ser só SPC, tá? Eu deixei como SCPC igual tá e deixar como carteira. Quando o título for enviado, ele vai trocar a carteira para SCPC ou SPC conforme você quiser, tá? Que aí a gente vai poder consultar depois todos os títulos que estiverem enviados. Legal? Então ele vai mudar automaticamente a hora que você fazer o envio, tá? Outra aqui, o prefixo também do nome lá no SPC, tá? Então assim, esse aqui eu coloquei como RG, REG, tá? De registro, mas aqui poderia ser, eu já tive cliente que ele chamava Universo, então o SPC, o código dele no prefixo do arquivo era Uni, tá? Então as 3 primeiras letras. Então se eu for ver aqui o nome da empresa, é, Marco, né? Então poderia ser que o nome do meu registro aqui poderia ser Mar, certo? Isso aqui quem vai falar qual que é o teu código de prefixo lá para o envio SPC Brasil é junto com o SPC Brasil para ver qual é o teu código que você pode estar utilizando, tá? Mas geralmente é as 3 primeiras letras do nome da empresa, tá? Então minha empresa é Marco, eu vou colocar com Mar ali. Salvei, só na empresa 1 que vai gerar esses arquivos. Tá? Então vocês estão vendo que a configuração não é só para consulta, mas também para a parte mais de arquivo aqui, tá? Eu quero deixar configurado porque a gente vai ter um arquivo lá também de negativação também. Um vídeo, né? Perdão, sobre gerar esse daí. E depois aqui a tela de consulta, tá? O último parâmetro aqui embaixo. É a tela de consulta, geralmente o padrão aqui, ó, 0, tá? Ele vai usar o PES FC 005 ou 049 aqui do cadastro de pessoa, tá? Esse aqui é quando tem o componente 200, é um novo cadastro resumido lá para DV de loja, tá? Mas a gente vai usar esse aqui, o padrão aqui,
tá? Então vamos deixar aqui o parâmetro como zero, então, que é o que já está no global, mas vamos deixar como zero aqui também, tá? A tela de consulta. Bom, aí são alguns que a gente consultou como SPC. Agora tem mais alguns parâmetros também que ele está como nome de SCPC, tá? Que o pessoal criou lá quando configurou. Então é só a gente colocar aqui, ó, SCPC e dar o consultar aqui na lupinha aqui F4. Então a gente tem mais alguns parâmetros aqui. O código do associado, né? Então olha só. Então quem que vai fornecer esses dados? Então o teu cliente aí vai ter que pedir todos esses dados lá para SPC, entendeu? Para SPC Brasil. Tá? Então qual que é o código do associado? No meu caso aqui, tá? Geralmente ali é 4, 6 números, tá? Aqui tem vários números aqui, tá? Mas o último cliente que eu fiz era 6 números. Então vou deixar só aqui de 0, eu coloquei 0, 1, 2, 3. Vou colocar só 6 números aqui, ó. Assim, ó, certo? Mas quem fornece esse número do código do associado é SPC Brasil. É teu código associado lá na SPC, tá? Ok? O que mais que vai pedir aqui também de configuração? O caminho, né, do SPC aqui, tá? Esse caminho aqui, tá? Geralmente aqui o diretório de consulta via internet. Como a gente não vai usar via internet, vai ser via string, tá? No meu caso eu não vou usar esse caminho para da consulta aqui pela internet, que não precisa colocar, tá? É o site aqui também, se você quiser colocar o site aqui, tá? Se fosse usar lá, mas como a gente vai usar via string, tá? Não precisa colocar o site aqui, tá? Porque no passado o pessoal andou usando por dentro, aí abre a tela lá por dentro do sistema, entendeu? O pessoal viu que não é muito cômodo, que é a mesma coisa você abrir o site dentro do próprio sistema lá na consulta, tá? Então se quiser é só colocar um caminho aqui certinho, criar uma pasta, né? E colocar o caminho dessa pasta aqui, certo? Se o cliente quiser usar, mas ultimamente o pessoal usa mais, né, a via string, que eu vou mostrar já já o parâmetro, tá? Então aqui o site aqui também, se fosse então a consulta via lá no site, mas não vai usar isso daqui, vai ser via string, tá? Aí depois o layout da versão SPC aqui, esse DS versão, não precisa colocar nada, tá? Certo? Aqui a gente usa mais aqui embaixo aqui, ó. Esse aqui parâmetro que é o principal aqui, ó, do layout. É esse que fala aqui, ó. Geralmente o SPC Brasil, ó, barra arquivo, é esse código 2 aqui, ó, do layout, desenvolvido dentro do sistema TOTSUMODA. Então coloca 2 nas empresas que vai utilizar. No caso, estou usando só na minha empresa 1 aqui, certo? Porque depois tem CDL Rio, depende da região do SPC. No meu caso aqui, a que eu configurei ultimamente foi lá em Minas, então foi usado Minas, Mato Grosso foi usado o SPC Brasil aqui, o 2 aqui, tá? Então mais padrão aqui, quando é SPC Brasil. Não é a CDL do SPC lá, Brasil nessa região. Quando for do Rio, aí tem que colocar o 3 ali, o modelo do arquivo, tá? Bom, aí eu estou usando esse 2 aqui, tá? Só salvei, prontinho, tá? Então seria essas configurações aí, tá? O que mais que tem de configurações? Deixa eu estou olhando aqui, tá, pessoal? Que é vários parâmetros de configurações. E tem mais um parâmetro aqui, então, o TP a teleconsulta nós já vimos, né? Tá? Tem mais outro parâmetro aqui importante. Deixa eu estar vendo aqui. São esses daí. Tem mais uma tela ainda que está faltando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É o mesmo parâmetro que foi usado lá no Serasa também, entendeu? Chama crédito, tá? O que que é crédito? Tem um parâmetro aqui, tá? Que ele chama assim, ó, TP underline consulta crédito, tá? Forma de comunicação de consulta do crédito Serasa barra SCPC. Então, no caso, assim, o mais utilizado hoje, os últimos que eu fiz, todos foram tudo via string. Então, o cliente, além de consultar lá com a CDL Brasil, pedir lá a senha do web service, mas também tem que falar que vai usar também o serviço via string, tá? Que o sistema vai bater lá e vai consultar, e já vai trazer a consulta para dentro do sistema automático. Por isso que vai precisar da senha do web service, tá? Ok? Que é o sistema que vai fazer a consulta via string. Não pode esquecer de passar para o cliente isso daqui, tá? Também tem que colocar no parâmetro também STP consulta na empresa que vai usar essa consulta via string. Agora esse daqui já é para consulta mesmo, tá?
Várias configurações lá foi para arquivo, gera essa de negativação, mas agora a gente está falando da consulta. Da consulta simples é esse daqui, que é o via string, tá? Coloca como 1. Salvou, tá? Podemos sair daqui. O que tem mais de configuração, Marco? Então a gente vai aqui agora no financeiro, contas a receber, SPC, tá? Um ponto principal para consulta agora. A consulta vai ser aqui no FCE-FC 071, mas a manutenção da entidade da consulta é feita aqui no FCR-FM 044, tá? Então aqui a gente tem que escolher a empresa que vai fazer a consulta. Então eu estou nos meus parâmetros, eu cliquei na empresa 1, certo? Qual que é o código, a origem lá da CDL, né? Então no meu caso ali eu acabei usando, vocês viram alguns códigos lá, né? Então a gente usou, se a gente buscar aqui, vamos pegar os mesmos códigos que eu coloquei lá no parâmetro, né? Não posso inventar, né? Então é DMFL034, vamos colocar aqui SPC, né? Então o código da entidade SPC, é isso que estava pedindo? Deixa eu ver. CD origem, código SPC. Então código SPC, tá? Então ali a gente coloca ali o código da entidade, no meu caso eu coloquei 9001, certo? Então vamos colocar 9001, tá? 9001. Se não for esse código, você pode estar mudando depois, tá? O código do associado. Agora o código do associado também está lá no parâmetro também, tá? ADMFL034, tá? Geralmente esses dados você já tem que o cliente forneceu junto com a CDL, quer dizer, a CDL forneceu para o cliente, então ele vai estar lá no SCPC, tá? Que aí vai estar o código do associado aqui, ó. No meu caso eu usei esse número aqui, ó, 6 números. Quem fornece o código associado é SPC Brasil. Eu vou ter código lá na SPC Brasil, tá? Colocou o código aqui, senha do acesso. Bom, aqui, ó, ele não pode estar com o caps lock ligado, vamos desligar, tá? Então, a tua senha de acesso, vou colocar uma senha aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Só de exemplo, tá? Ela não vai funcionar, mas só para exemplo, tá? Vou colocar o número 44 e o número aqui do telefone 99999, tá? Certo? E o contato aqui vou colocar Marco. Então seria o nome do funcionário. Só isso, tá? Vem aqui salvar. Prontinho. Então o importante é que a consulta lá, para consulta, o que precisa? Senha do web service certinho, tá? Que aí a gente que tem que ter lá a senha através, da hora que ele bater o código aqui do, do SPC, tá? Que vai o código do associado, tá? E é via string, então ele vai bater lá e já vai fazer a consulta. Então aí a consulta é aqui no C071, tá? Você não vai fazer lá por dentro de cadastro de pessoa, você já vai pegar você vai consultar um CPF aqui, o nome de uma pessoa, vamos colocar aquele marco ali, aquele teste, tá? É aquele cliente aqui, deixa eu ver o 100 aqui, essa empresa aqui, tá? Vamos colocar, geralmente o pessoal usa lá qual o tipo de serviço que você contratou com o SPC Brasil, tá? Então tem vários aqui. Então geralmente acho que agora o pessoal, os últimos que eu fiz, o pessoal parece que usou é o novo SPC+, certo? Certo? O último que eu fiz lá anteriormente foi esse daqui, 12, né? Tá? Mas o último já, como já tem um novo ali, ó, tá? Então o último cliente que eu fiz, acho que ele usou esse daqui, o Mix Mais. Então assim, vai depender do qual o serviço que você contratou lá com a CDL Brasil, tá? Então se usasse o 12 ali, ou o novo mais, né? Tá? Certo? E você vai aqui em consultar, tá? E a hora que você consultar, vai trazer os dados aí da consulta, tá? Então é bem simples mesmo. Até a gente se for ver se tem parâmetros aqui, ó. Então ele pede, opa, tá faltando o site lá da CDL para consulta, tá? Então só para eu pegar lá, CDL não, o URL da consulta, que é o do que eles fornecem de homologação e também tem os que eles fornecem através também, né? Lá do URL. Eu não coloquei lá no parâmetro, eu falei, depois eu vou ver, né? Então é esse daqui que a gente tem que colocar, tá? Quem que fornece, tá? Então esse daqui, ó, você pode ver que é a Santa Catarina Online, né? Teria que ser os dados, entendeu? Contigo no manual da CDL Brasil, eles que fornecem esses dados aí. Deixa eu ver se eu tenho o dado aqui pra gente colocar no parâmetro, tá?
Ah, geralmente eles mandam o parâmetro de homologação e também o parâmetro também ali, o acesso do link, às vezes é serviço através do, como que fala assim, o de produção. Eu vou pegar esse daqui, tá? Mas quando você estiver implantando, quem vai te fornecer é a CDL Brasil para o cliente, tá? Você só coloca ali o parâmetro certinho, salvou, tá? É aí que ele vai bater essa consulta, né? Aí tem aqui ó, o layout que a gente colocou lá no parâmetro. Esse quantidade de dias aqui, acho que não precisa colocar, tá? Deixa eu ver, zero quantidade de dias, tá? Não tem, não é obrigatório colocar isso aqui, tá? Esse daqui é para outro tipo de processo, tá? Não é esse processo nosso aqui não, tá? Não precisa colocar aqui não. Bom, só fechar aqui então. Se a gente ver aqui por cima aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. ADM FL034, tá? Nos parâmetros aqui, tá? Então, SPC, tá? Vamos aqui no consulta, aqui, ó, o URL que estava faltando, tá? Esse aqui vai fazer pela BiString, tá? Quem que fornece esse endereço aqui, tá? Desse web service é o próprio CDL Brasil, tá? Bom, tá tudo configurado aí, tá? Então, só vamos voltar rapidinho lá para nossa consulta. O vídeo está se estendendo, né? SPC, a consulta aqui no SPC, o CNPJ, vamos pegar daquele marco lá mesmo, acho que o código 100, né? Tá? Esse cliente aqui, tá? O tipo de serviço, eu vou colocar como 12 aqui, mas poderia ser do antigo, mas vocês com certeza vai ser o produto lá que foi mais contratado. Pelo jeito o pessoal já colocou até um novo, que é SPC Mix+, né? E aqui aperta aqui no consulta, né? Bater lá no SPC lá, naquele URL lá, e vai fazer a consulta via string e vai trazer automaticamente a consulta aqui dentro aqui desse espaço aqui da resposta aqui. Aí tem a barra de rolagem do lado aqui, entendeu? Que você vai estar rolando ali para você ver a, ali dentro, certo? Então ele vai rolar lá dentro, certo? Não junto com o componente assim, porque esse é um exemplo que eu coloquei aqui, porque esse daqui tem vários vermelhinhos aqui, tá? Porque não podemos denegrir a imagem do cliente, entendeu? Por isso que até essa consulta, como ela tem que ser feita pela empresa que tem o convênio. Então aqui é um vídeo gravado para exemplo de configurações, que é o mais importante de tudo, que a gente viu todos os parâmetros, tá? Mas aí a consulta vai vir aqui dentro. Tem aqui o tipo de consulta que eu tinha colocado o Mix Mais lá, tá o novo, mas aqui tá o meu exemplo, tá o 12 SPC. Mas é o tipo de serviço que você contratou lá com a SPC Brasil, tá? Feito essa consulta aqui dentro, aqui você aperta aqui em gravar consulta, que vai ficar dentro lá do cadastro de pessoa e a qualquer momento você pode consultar todos lá. Mas a consulta previamente tem que ser sempre pelo componente aqui FCR FC 071 aqui. O cliente tem que estar cadastrado lá previamente, você vai digitar o CNPJ ou buscar ali o cliente cadastrado, tá? E vai fazer a consulta sua. Ali no botão consultar e depois gravar. E aqui a gente pode fechar aqui no X, aqui no vermelhinho, tá? Bom, continuando aqui, pessoal. Então a gente fechou a nossa consulta e gravamos ela, tá? Aí ela vai ficar dentro do cadastro de pessoas. Nós podemos ir lá pelo PES-FM 010 direto aqui, tá? Colocar o PES-FM 010 aqui, que é o cadastro de pessoa, PES-FM 010. Ou também podemos buscar ele lá tá em ordem alfabética aqui, pessoa, né? Manutenção, o PES-FM 010 aqui, manutenção de pessoa, tá? Podemos consultar aqui o usuário aqui no clique aqui, vamos colocar aqui marco, né? Entre asterisco, e vamos colocar aqui na lupinha para consultar o que nós tínhamos aqui. Então aqui todas as consultas que a gente gravou, tá? Ele vai ficar aqui em consulta crédito, tá? Certo? Aí vai ficar os registros ali, aí você vai colocar aqui o SPC, né? Certo? Aí você vai ver que tudo que você gravou vai ficar aqui, tá? Então ele vai ficar gravado aqui, certo? Aqui é como se fosse a consulta lá se fosse como se fala assim, por ele tivesse marcado pelo URL lá pelo site, tá? Mas aí não fica legal, né? O importante é via string lá pelo 071. Mas se você gravou lá, suas consultas vai ficar aqui
por sequência, 1, 2, 3, 4, 5. A hora que você selecionar, você vai clicar em visualizar e ele vai mostrar aquela consulta que a gente acabou de ver. Tá? Aí aqui tem um botão do SPC também. Só que aqui, ó, aí ele já abre aqui, ó, tipo de consulta não informado, né? Por quê? Ele abre aqui pela configuração, né? Então, se a gente, ó lá, aí a gente tem que escolher, como a gente configurou tudo lá, tá vendo? Ó, se colocasse aqui o 12, tá vendo aqui, ó, certo? E apertar o consulta também. Então, a gente pode ir pelo 71 lá por fora, ou pode abrir aqui por dentro também, tá? Então, ele estando configurado, vocês viram aí que apertando o botão consulta SPC, ele abre o RFC071 e você vai fazer a sua consulta normal, caiu aqui dentro via string, vai gravar e essa gravação fica gravada aqui no Consulta Crédito, todas as informações que você precisar. Ok? Vamos fechar aqui então. Então, consulta é isso, tá? Depois nós vamos ter um vídeo aí, depois, talvez dessa configuração de negativação, se o cliente depois precisar disso daí, tá? Mas continue conosco aí assistindo, né, os vídeos